Olá! O fato é que nós devemos nos habituar a lidar com pessoas como Wagner Moura. Temos que estar preparados, porque elas estão por toda parte. Não, Wagner Moura não é um caso isolado. São pessoas que sofrem de uma dissociação cognitiva e mantêm com a verdade, com os fatos, uma relação inamistosa. Esse filme sobre Marighella é um exemplo disso. E o exemplo não se torna mais forte simplesmente porque ele apresenta o Marighella representado por um ator negro. Isto é apenas um pequeno ingrediente para integrar ao filme uma questãozinha racial ou racista. O fato é que ele trata de apresentar alguém que foi um verdadeiro monstro, um cavalo de Átila que passou pela história do Brasil, bandido, homicida, assaltante de banco, terrorista, guerrilheiro, com uma biografia horrorosa, como alguém movido pelas melhores intenções. Ora, este é um grande desvio narrativo que vem acompanhando nas últimas décadas todo o relato sobre a história daquele período, apresentando estas organizações guerrilheiras como sendo comandadas, dirigidas e mobilizassem pessoas comprometidas com a democracia, com a restauração da plenitude democrática no Brasil, enfrentando uma ditadura. Sim, de fato, eles enfrentavam um governo autoritário, mas para implantar um governo totalitário, algo muito pior, porque democracia nunca esteve em suas cogitações. Democracia para eles era exatamente o oposto do que queriam, porque lutavam pela ditadura do proletariado. São duas posições antagônicas. Democracia é uma coisa, a ditadura do proletariado é o seu oposto. E era isto que eles queriam, e era isto que eles conheciam, e era assim que eram os países onde eles estudavam, de onde eles recebiam recursos, que estavam nas suas reverências, na União Soviética, em Cuba, em China, países do leste europeu. Era o que eles queriam para o Brasil. Este era o projeto político, esta era a agenda. Portanto, apresentar num filme Marighella como sendo uma pessoa movida à boa intenção, ou professores de história, aos milhares, pagos por nós, mentindo aos nossos filhos e aos nossos netos, através das décadas, a respeito da história daquele período, apresentando estas pessoas como defensoras e lutadoras das democracias e das liberdades, verdadeiros mártires. É uma corrupção dos fatos, corrupção da história, sem nenhuma possibilidade de comprovação, ao contrário. O contrário disso facilmente se faz prova. Do contrário disso, facilmente se faz prova. Nunca, em qualquer de suas ações, deixaram um único volantezinho, e eles faziam isso em todos, que falasse em democracia. Nunca. Outro dia tive acesso a uma lista de todas estas organizações, de um livro que está aqui na minha biblioteca, eu não sei aonde, não consegui achar agora. Mas eram várias dezenas. É assim que vi a lista, corri o dedo para procurar qual das siglas tinha o D. Quais das siglas, talvez, tivesse o D de democrático? Nenhuma. Não localizei mais o livro. Mas, se você procurar no Google grupos guerrilheiros no Brasil, você vai encontrar uns 30 listados numa página da internet. Ali tem uns 30. Nenhum deles tem o D da democracia. Tem o C de comunista, R de revolucionário, T de trotskista, L de leninista, S de socialista, O de operário, P de popular, o que você quiser tem. D não. D não. Por quê? Porque era o que eles não queriam. Então, vendê-los como democratas, como defensores da democracia e das liberdades. Olha, em 1969, setembro de 1969, houve o sequestro do embaixador americano Burke Elbrick por dois grupos guerrilheiros, o MR8 e a Ação Libertadora Nacional, que era o grupo liderado pelo Marighella. Marighella não participou da ação, mas participaram dela pessoas conhecidas: Cid Benjamin, Paulo de Tarso Venceslau, Fernando Gabeira, Franklin Martins, entre muitos outros. E as exigências feitas pelos sequestradores eram duas: que fossem libertados 15 presos políticos mandados de avião para Havana e dali para o México, e a leitura em cadeia nacional de rádio e televisão de um manifesto que eles redigiriam. A junta militar se curvou às duas exigências. Vocês imaginem o que representava para a junta governativa da época aceitar que os sequestradores, que os seus inimigos lessem em cadeia nacional um manifesto contra eles.
falassem a nação inteira, e o país parou para ouvi-los. Claro, imaginem. Que dirão os sequestradores do embaixador? Franklin Martins redigiu a nota. Franklin Martins sabe escrever, sabe falar, vocês conhecem, uma pessoa que não tem dificuldade para dizer o que pensa. E o que diz a nota redigida dos guerrilheiros, redigida por Franklin Martins? Procurem, na internet, está disponível. Trump talvez dissesse que era fogo e fúria, porque é isso que tem ali. Violência revolucionária, bomba, explosão, ataque, assalto, sequestro, tomada de recursos na rede bancária, enfim, luta pelo comunismo e pela revolução. É disso que falaram e era o que os interessava. Prova provada. Nenhuma vez no manifesto aparece a palavra democracia. Nenhuma vez no manifesto dos sequestradores aparece a palavra liberdade. Não era disso que tratavam. Portanto, corrupção da história, isto que professores fazem em sala de aula com nossos filhos e netos, mentindo para eles, é corrupção. Corrupção da história, corrupção da narrativa do passado. Corrupção é corrupção do presente, é corrupção para o futuro. Não é mentirinha, não é uma jogadinha política. É uma coisa indecente, sob o ponto de vista da cidadania, da dignidade humana e do respeito ao direito de conhecimento que têm os alunos. Estas pessoas perderam a eleição e o poder veio deles para o novo governo. E, portanto, nós que nos empenhamos nisso, temos que cuidar para que este poder não retorne a mãos tão ignóbeis. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina e estou tendo meu país de volta.